Olá, o meu nome é Mary e eu tenho 16 anos. Me conta, você gosta de filmes de apocalipse zumbi? Você não tem medo dos mortos-vivos? No seu lugar eu teria muito medo. O que você acha? Isso pode realmente acontecer um dia? Será que nós teríamos que correr e nos esconder da multidão de zumbis? Escreva suas versões nos comentários. Enquanto isso, eu contarei a minha história sobre o que eu encontrei em casa e como tudo acabou. Tudo começou depois que meus pais e eu nos mudamos para outra cidade e nos instalamos em uma nova casa. Era uma casa comum, com um gramado verde e uma churrasqueira no quintal. Tenho certeza que muitos de vocês também têm uma casa assim. Mas um dia, quando meus pais tinham saído, eu descobri um segredo em nossa casa. Eu estava descendo as escadas para o primeiro andar quando um dos degraus rangeu estranhamente. Por que aquele degrau específico fez barulho? Claro, em outra ocasião eu teria apenas passado por ele. Mas naquele momento eu estava entediada e resolvi explorar o estranho degrau. Comecei a tocá-lo e percebi que ele não estava fixo e podia se mover. Havia uma alça imperceptível na lateral. Eu puxei e parte da escada se abriu como uma porta. Uau! Sob as escadas havia uma pequena sala escondida dos olhos curiosos. Procurei um interruptor de luz. O que eu vi me assustou no começo. Havia algumas ferramentas assustadoras lá embaixo. Fotos estavam penduradas nas paredes, como em um livro de anatomia. E havia uma roupa no canto. Estava coberta de pregos e correntes. Que era e para que servia tudo isso? Quando o medo gradualmente passou, eu me arrastei para dentro daquele quarto estranho sob a escada e comecei a examinar tudo com cuidado. De perto, não parecia mais tão assustador. O lugar secreto parecia mais como um esconderijo de fãs de zumbis. Havia muitos quadrinhos de zumbis guardados em algumas caixas. E eu simplesmente adorava quadrinhos. Então, fiquei paralisada lendo-os até a noite quando meus pais voltaram. Desde então, esse se tornou o meu espaço pessoal. Eu estava me escondendo do mundo, curtindo a solidão e os quadrinhos. Em certo ponto, eu até desejei que um apocalipse zumbi realmente acontecesse. Embora eu não acreditasse nisso, havia tudo para sobreviver lá. Uma pilha de enlatados e massas, uma lata de gasolina e um folheto sobre a empresa farmacêutica, Allerban, que ficava nas proximidades da nossa casa. Mas quanto mais tempo eu passava no esconderijo embaixo da escada, mais eu me perguntava, quem havia o construído? Quem colocou todas essas coisas aqui? Eu imaginava essa pessoa como um homem louco com cabelo bagunçado e os olhos selvagens. Eu ri com o quão vividamente imaginei o antigo dono dessa casa, mas ainda estava curiosa e decidi encontrá-lo. Consegui informações com os meus pais sobre os antigos moradores da casa e descobri que eles tinham um filho, um garoto da minha idade chamado Teodoro. Provavelmente este era seu esconderijo secreto. Fiz uma pesquisa na internet e encontrei o endereço da casa para onde os pais do Teodoro haviam se mudado. Era na nossa cidade, mas em outro bairro. Eu encontrei a casa deles rapidamente. Era quase igual à nossa. Olhei por cima do muro e vi um cara no quintal. Ele estava sentado no gramado lendo um livro. Eu chamei e perguntei: "Ei, por acaso seu nome não é Teodoro?" O garoto me olhou surpreso e foi até o muro. "Sim, sou eu. E você, quem é?" Ele era muito bonito, com os olhos tristes, mas inteligentes. Ele não parecia o fã louco de zumbis que eu havia imaginado. Eu disse ao Teodoro que o meu nome era Mary e que eu estava morando na antiga casa deles. E eu queria conhecer os antigos moradores. Ele sorriu e disse que era algo muito legal da minha parte. Ele me apresentou aos seus pais, que eram pessoas muito legais também. Tomamos chá juntos e conversamos. Mas eu não disse nada sobre o quarto secreto embaixo da escada, só para garantir. A partir de então, eu comecei a bajular o Teodoro, de maneira amigável, claro. Ele era muito inteligente e culto. Era muito interessante conversar com ele. Além disso, tínhamos muito em comum. Por exemplo, adorávamos quadrinhos e poderíamos passar horas discutindo as aventuras de super-heróis. Um dia, durante uma conversa, eu perguntei: "Theo, os quadrinhos de zumbi no quarto embaixo da escada, não são seus?" Ele pensou por um momento e disse que não lembrava. Achei estranho. Afinal, eu tinha certeza que tinha sido Teodoro quem tinha montado aquele quarto secreto. Então um dia, quando meus pais não estavam em casa, convidei ele para me visitar. Eu disse a ele que havia uma surpresa esperando por ele
e abri a porta do esconderijo. O Theo ficou muito surpreso, como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Eu acendi a luz. E quando o Teodoro examinou tudo que estava lá, ele disse: "Uau, isso é tão legal!" Ele deu uma olhada em tudo e eu ainda não tinha entendido como ele não lembrava de nada. Talvez ele não tenha montado esse esconderijo, afinal. Mas as minhas dúvidas desapareceram rapidamente quando o Theo de repente disse: "Acho que me lembro. Esses são meus quadrinhos. Faz muito tempo que não os leio." Então começamos a ler as histórias de zumbis juntos. Foi tão bom que nem percebemos quando meus pais voltaram para casa. Claro, eles não nos encontraram no esconderijo. Nós ficamos sentados embaixo da escada por horas a fio, rindo baixinho. Começamos a passar cada vez mais tempo em nosso abrigo no caso de um apocalipse zumbi. Finalmente, o Teodoro se lembrou de tudo. Como ele conseguiu todas essas coisas. Quanto tempo ele passava aqui. Ele até me contou sobre a teoria da conspiração que estava investigando. Sobre a empresa farmacêutica Allerban. O Theo descobriu que eles estavam fazendo uma pesquisa secreta e se preparando para lançar um novo remédio que transformaria todos em zumbis. Eu ri e disse que ele estava inventando coisas, mas o Teodoro respondeu seriamente: "Você não acredita em mim. Ninguém acredita em mim, mas é verdade." Eu não ri mais dele. O Teodoro tinha uma imaginação fértil. Ele passava cada vez mais tempo no esconderijo sob as escadas, desenhando ou fazendo algo. Às vezes eu voltava da escola e ele já estava lá. Ele começou a passar muito tempo ali e isso me assustava um pouco. O Theo começava a ficar nervoso e inquieto. Então eu decidi dar um fim nisso e não levar ele mais lá. Mas antes que eu pudesse fazer algo, o Teodoro desapareceu. Eu olhei embaixo da escada um dia e ele não estava lá. Alguns dos itens do esconderijo desapareceram junto com ele. Eu fiquei desconfortável com isso. Não que eu sentisse falta das coisas que desapareceram, mas por que o Teodoro ia querer tudo aquilo? E eu senti que algo ruim poderia acontecer. Então decidi correr até a casa dele. A mãe do Theo abriu a porta e disse que ele não estava em casa. Ele havia saído há muito tempo. Ela mesma estava muito preocupada, mas depois que contei para ela sobre o quarto secreto e o que o Teodoro e eu estávamos fazendo ultimamente, ela ficou horrorizada. "O que você fez?" ela gritou. A mãe do Theo começou a correr pela casa e a fazer ligações. "O que está acontecendo?" eu perguntei surpresa. E então, a mulher me contou uma história terrível sobre seu filho. Acontece que quando eles moravam naquela casa, ele encontrou um depósito sob as escadas e transformou-o numa espécie de covil para ele. Seus pais não se importaram. O Theo sempre amou quadrinhos, especialmente temas de zumbis. Então ele criou um fã-clube lá. No início, estava indo tudo bem, mas com o tempo, ele ficou obcecado com a ideia de um apocalipse zumbi. Um dia, ele enlouqueceu, pegou uma lata de gasolina e foi até o prédio da empresa Allerban para começar um incêndio. Ele acreditava cegamente que eles iriam transformar todos em mortos-vivos. Lá, é claro, ele foi detido pela polícia e mandado para uma clínica psiquiátrica para tratamento, onde ficou por 6 meses. Seus pais tiveram que mudar de casa para que nada mais o lembrasse dos zumbis. Então eu percebi o que eu tinha feito. Eu refresquei a memória do Teodoro sobre o que os médicos tentaram apagar da sua mente e ele voltou com os velhos hábitos. Precisávamos salvá-lo urgentemente. A mãe do Theo e eu entramos no carro e dirigimos até a empresa farmacêutica. Claro, ele estava lá e tentando fazer algo estúpido de novo. Agora ele era exatamente o que eu imaginei que fosse no início. Desgrenhado, louco, com olhos selvagens. Eu tava com medo, mas gritei mesmo assim. "Theo, para, você tá cometendo um erro." Mas ele respondeu severamente. "Você não tá entendendo. Em breve eles vão começar um novo remédio e todos vão se transformar em zumbis." A mãe do Theo tentou dissuadi-lo também, mas ele não ouvia ninguém. Não consigo imaginar como aquilo teria acabado se a polícia não tivesse aparecido e pego o Teodoro a tempo. Ele implorou para ser solto, mas a polícia colocou no carro e o levou embora. Quando tudo acabou, a mãe dele veio até mim e disse com lágrimas: "Eu proíbo você de se aproximar do meu filho. Tá ouvindo? Caso contrário, eu vou te processar." Ela foi embora e eu fiquei ali por um longo tempo, imaginando o que teria acontecido. Claro, eu não iria me envolver com esse cara de novo depois de tudo que eu aprendi. Mas como eu não reconheci antes que ele era louco? Quando cheguei em casa, decidi acabar com isso e me livrar de todas as coisas de zumbis que havia embaixo da escada. Eu podia até vender na internet para fãs como o Theo. Então,
acidentalmente, vi uma notícia no feed do meu celular. A farmacêutica Allerban, após longas pesquisas, finalmente havia lançado um novo medicamento. O quê? Eu me senti um pouco tonta. Não, claro, é tudo bobagem, mas e se o Teodoro tivesse certo? Eu não acredito em apocalipse zumbi, mas optei por não desmontar o nosso esconderijo ainda. Você acha que o teu é saudável e todos nós somos loucos e não percebemos para onde o nosso mundo tá indo? Compartilhe a minha história, porque eu não sei o que fazer.